Professor, a chamada guerra total já começou e é só questão de tempo para atingir as piores proporções? Olha, eu vou ser bem didático. Ela começa a tomar forma, né? Você destacou, né, acabou de destacar, uma reação das Forças Armadas do Líbano, né, contra as Forças Armadas de Israel. Então, você tem aí um conflito convencional, né, entre dois lados, né, um está sendo atacado, né, e o outro está atacando. Isso A configura, conexão. né, uma guerra entre. Oi, professor. É que a conexão não está muito boa, está picotando muito. Eu não sei o que dá para a gente fazer tecnicamente aí para melhorar. Vamos tentar de novo ver se melhorou. Que estava falhando um pouco, estava dando para acompanhar com muito esforço, estava dando para acompanhar a sua linha de raciocínio, mas estava falhando a conexão. Por favor, continue o seu raciocínio aqui, que estava falando de forças convencionais, né? Respondendo a sua pergunta, né, se há uma guerra com características de uma guerra global, o que a gente pode detectar é que ela começa a tomar forma. Quando nós temos aí um conflito entre as Forças Armadas do Líbano e as Forças Armadas de Israel, é uma guerra que a gente chama, né, dentro do jargão das relações internacionais, de uma guerra convencional aí entre dois estados. Se levarmos em consideração que também já temos a janela aberta do conflito entre Israel e o Irã, e também não esquecer, né, outros personagens, né, desse embate, o Hezbollah, o Hamas, os Houthis, né, temos aí, né, um cenário bastante e que novos atores podem entrar nesse processo, atores mais, né, porque, por exemplo, o Irã tem aliados importantes, né, ali na região, o Iraque, né, a Síria. Então, veja, começa a se generalizar, começa a ganhar, não é, um corpo de um embate mais amplo, que é muito preocupante, né? E, professor, o senhor está falando de aliados, esse é um ponto claramente da maior importância, né? Porque se a gente for ver o poder bélico do Irã e de Israel, me parece, são equivalentes, correto? Queria que o senhor me confirmasse. Só que Israel, a gente está falando de aliados, e Israel tem do seu lado um aliado que faz toda a diferença, né? Os Estados Unidos. E aí eu pergunto, e o senhor mencionou do lado do Irã que ele também tem os aliados dele, né? O senhor mencionou Iraque, inclusive, e tal. Enfim, mas uma intervenção direta americana é algo que só deverá, se tiver que ocorrer, em último caso, correto? Você tem razão, né? Os dois lados aí, né? Se nós partir, né, do prisma que o centro do conflito vai ser entre Israel e o Irã, os dois lados têm aliados, mas a desproporção do poder bélico dos aliados é gigantesca. Né? Os Estados Unidos se constituem na principal potência militar do sistema internacional. E ele é um aliado de Israel, principalmente se o embate for contra o Irã. O Irã é um antigo desafeto dos Estados Unidos, e os Estados Unidos têm por padrão, desde o final da Segunda Guerra Mundial, né, de tentar eliminar, né, todo aquele Estado que, de alguma forma, reage, não aceita a sua liderança, né, não aceita a sua influência, que é o caso do Irã. Então, é um conflito bem desproporcional, embora a gente não possa fazer tábula rasa do poder do Irã e das suas forças armadas. É um exército muito bem preparado, nós temos a Guarda Revolucionária, o Irã é um produtor de armas, inclusive armas que a gente poderia colocar, né, dentro de um contexto mas, com forte tecnologia, como, por exemplo, os drones. Né? O Irã é um produtor de drones para uso bélico, não é? Mas a desproporção aí seria enorme na medida que os Estados Unidos, né, não apenas dando suporte, mas atuando na linha de frente ao lado de Israel, você tem um desequilíbrio bastante claro, não é?